Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de Física, módulo 16 da nossa frente 2. Vamos continuar a revisão a respeito dos conteúdos da óptica geométrica, estudando agora o fenômeno da refração. Dentre os objetivos da nossa aula, pessoal, a gente tem definir o fenômeno da refração, analisar alguns casos específicos, associar a refração com uma característica do meio por onde a luz pode se propagar, que é o índice de refração, né, dissertar a respeito de algumas características desse índice, né, do que o índice depende, o que ele representa, e depois, principalmente, analisar a primeira e a segunda lei da refração. Primeira e segunda leis da refração, né, relacionando raio incidente, raio refratado, reta normal da superfície. Raio incidente e reta normal são dois conceitos que a gente já conhece lá do fenômeno da reflexão, estudados e revistos em aulas passadas. Portanto, a nossa aula começa agora falando sobre o que é o fenômeno da refração. A título de alerta, inclusive, muito se fala, e também não é à toa, muito se fala que a refração da luz é quando a luz sofre um desvio ao mudar de meio de propagação. Bom, temos que pontuar isso aí de forma correta, exatamente porque existe uma possibilidade que é única, que a gente chama de incidência normal, na qual o raio incidente na superfície de separação entre dois meios, apesar de sofrer refração, não sofre desvio. Então, gostaria de começar a definição já com um alerta dizendo que refração não é desvio da luz, viu, pessoal? Na verdade, refração é a passagem da luz de um meio para outro, acompanhada da variação da velocidade de propagação. Então, duas coisas você tem que analisar: mudança do meio e mudança da velocidade. Ok? E essas duas coisas sempre vão acontecer na refração. A mudança no meio de propagação, se a luz, por exemplo, passasse, vamos imaginar que esse exemplo que vocês estão vendo aí na tela fosse o meio 1 ar, meio 2 água. A luz passando do ar para a água, ela sofre uma mudança de meio de propagação, consequentemente ela vai sofrer uma mudança de velocidade, e aí a gente tem sim o fenômeno da refração. Quando acontece o que a gente chama de incidência normal, ou seja, o raio incidente na superfície de separação forma 90 graus com a superfície, incidindo assim na direção da reta normal da superfície no ponto, ele sofre refração, mas não sofre desvio. O problema de associar a refração ao desvio está exatamente por conta de situações como essas, em que existe a incidência oblíqua, existe um ângulo entre o raio incidente e a reta normal e, portanto, na passagem, a luz vai sofrer um desvio na sua propagação, sim. O que eu não queria que vocês levassem em consideração é associar desvio à refração como sendo uma definição. O desvio que a luz sofre na sua propagação é uma consequência da refração em casos de incidência oblíqua. Como a incidência oblíqua é a que mais aparece nos exercícios, é a que mais acontece no final das contas, existe esse perigo de associar sempre refração a desvio. Então, a generalização é falsa. Se você disser que refração é o desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação, isso é falso. Refração é a passagem de um meio para o outro e o que vai mudar é a velocidade. Aliás, a velocidade vai mudar por conta das características do próprio meio, por conta da interação que a luz vai ter com esse meio de propagação. A velocidade da luz pode aumentar ou diminuir nessa passagem. Nesse desenho aqui, por exemplo, eu posso afirmar com certeza que a velocidade está diminuindo, porque o raio que estava se propagando, ao passar, ele está se aproximando da reta normal, né? O desvio foi no sentido de diminuir o ângulo que ele faz com a reta normal. Outro detalhe, existem vários fenômenos que a gente presencia no nosso dia a dia que são decorrentes do fenômeno da refração, né? Usar lentes corretivas, por exemplo, é possível a gente corrigir problemas da visão com lentes justamente por conta do fenômeno da refração que a lente proporciona, né, ao ser atravessada por um feixe de raio de luz, né? Também o fenômeno do pôr do sol é um fenômeno que só acontece por refração. Quando você enxerga o sol realmente lá no pôr do sol, na verdade ele já foi, faz muito tempo, aquilo ali é uma imagem dele,
porque os raios que saem do Sol percorrendo o vácuo penetram na atmosfera, mudando o meio de propagação, e aí muda a velocidade, sofre um desvio por conta da incidência oblíqua e chega até os nossos olhos, mostrando um Sol que na verdade não está ali. Né? Por conta da refração também, a gente consegue fazer várias conclusões a respeito das características de um meio de propagação, e por falar nessas características, a gente vai ver aí logo em seguida. Muitas vezes associado ao próprio meio de propagação, o índice de refração absoluto, ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, vale 300 mil quilômetros por segundo ou 30 milhões de metros por segundo, dividido pela velocidade da luz naquele referido meio. Por conta da velocidade da luz do vácuo ser sempre uma constante, a gente pode concluir que o índice de refração do meio é inversamente proporcional à velocidade daquele meio. Então, trocando num português mais claro, se você tem um meio com índice de refração elevado, significa que a velocidade da luz ali é baixa. Se o índice de refração do meio é baixo, significa que a velocidade da luz ali é mais alta, entende? Então, quando você passa de um meio, igual eu estava falando anteriormente, da água para o ar, por exemplo, o índice de refração aumenta e aí, nesse caso, a velocidade diminui. A velocidade vai ser tão menor quanto maior for o índice de refração, que por conta disso, por causa desse tipo de interpretação, pode ser levado ou entendido como uma característica que evidencia a dificuldade que a luz vai ter ao se propagar naquele meio. Na realidade, pessoal, refração é um fenômeno ondulatório que comprova o comportamento ondulatório da luz. Então, todas essas características que a gente está analisando aqui são características ondulatórias e, portanto, elas também vão ser influenciadas por características ondulatórias da luz. Eu estou querendo dizer que o índice de refração, além de depender do meio de propagação, essa velocidade sendo interferida pelo próprio meio, também tem relação com a frequência de vibração daquela luz que você está trabalhando. A gente sabe que as cores da luz branca, as cores que compõem o espectro da luz branca, dependem da frequência, sendo a frequência em ordem crescente do vermelho ao violeta, dentro da faixa da luz visível. A frequência do vermelho é a menor que a gente consegue definir, a frequência do violeta é a maior que a gente consegue definir, e na ordem entre essas duas vem o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul e o anil. Então, esses 7 espectros, nessa ordem que eu falei, são representados por ordem crescente na frequência, sendo que o índice de refração, além de depender do meio, também depende da frequência. O que eu quero dizer, por exemplo, é que quando você tem 2 feixes de luz, um vermelho e um azul, por exemplo, se propagando na água, a velocidade do raio vermelho vai ser diferente da velocidade do raio azul, por 2 motivos: pelo índice de refração, consequentemente pela velocidade que os dois vão ter naquele meio. Além disso, a gente tem também uma relação matemática que é conhecida como índice de refração relativo, que é quando você quer comparar 2 índices de refração de 2 meios diferentes. A gente pode concluir que o índice de refração relativo entre 2 meios, representado dessa forma, aqui é N2 em relação a 1, é o índice do meio 2 dividido pelo índice do meio 1. Se você fizer as substituições com a constante da velocidade do vácuo pela velocidade do respectivo meio, você vai ver que você vai poder fazer eliminações e concluir o seguinte, que a relação entre os índices de refração é a relação inversa da velocidade. Isso aqui vai de encontro com o que eu disse anteriormente, dizendo que onde o índice é maior, a velocidade é menor. E aí o produto da velocidade pelo índice vai ser uma constante. Sendo assim, pessoal, tomem nota. O índice de refração, N, depende do material e da frequência da onda luminosa. A luz vermelha, por exemplo, quando ela percorre o vácuo, quando ela percorre o ar e quando ela percorre a água, ela tem velocidades diferentes. A luz violeta também. E todas as outras que a gente consegue enxergar. Mas no mesmo meio, tanto o vermelho, o alaranjado, enfim, todas as cores que a gente consegue definir vão ter velocidades diferentes, porque o índice de refração é diferente para cada uma dessas cores, ok? O detalhe é que também isso influencia para o que a gente chama de difusão da luz branca.
O arco-íris só acontece porque as cores do nosso espectro, as cores as quais a gente consegue enxergar, só sofrem refração dependendo do índice e dependendo também da sua frequência. As gotas de água no ar vão influenciar exatamente nessa situação, fazendo a difusão da luz branca, a formação do arco-íris.